Bom dia, meus amigos que nos ouvem, nos assistem. Hoje, sexta-feira, mais um programa Semana no Congresso Nacional. Hoje, dia 12 de novembro de 2021. Estamos aqui com a Daiane, que vai trazer aqui as notícias do que ocorreu naquelas duas casas esta semana. Tudo bem, Daiane? Bom dia. Traga para nós aí um relato dos assuntos mais relevantes para o empreendedorismo, por favor. Bem, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar 130 de 2020, que permite às micro e pequenas empresas parcelar débitos tributários com um Simples Nacional. Os interessados poderão aderir ao refinanciamento durante o estado de emergência em saúde pública decretado pelo Ministério da Saúde. O período foi declarado em fevereiro de 2020 e ainda está em vigor. Proposto pelo deputado Mário Ehrig, do PDT Minas Gerais, o Programa Especial de Regularização Tributária em razão da Covid-19, o PERT-Covid, terá 3 modalidades de parcelamentos, 6, 120 ou 180 parcelas. O valor mínimo das parcelas será de R$ 100. No caso dos microempreendedores individuais, os MEIs, será de R$ 50. Originalmente, o projeto previa a prestação de R$ 300, mas o relator, o deputado José Ricardo, do PT Amazonas, apresentou emenda para reduzir o valor. Ele afirmou que o projeto fornece um alívio às pequenas empresas brasileiras que foram mais afetadas pela pandemia do que as grandes. Ele disse o seguinte: não se trata de conceder isenção dos tributos, mas de efetuar o parcelamento dos débitos devidos, mediante redução de juros, multas e honorários, de maneira que essas empresas e os microempreendedores individuais consigam manter-se em atividade. A proposta será analisada agora pelas comissões de Finanças e Tributação, de Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para o plenário. Olha, é uma proposta justa, né? Eu acho que é importante a aprovação desse projeto, agora na plenitude, né? Que passe logo isso daí, para trazer um fôlego maior às micro e pequenas empresas, né? Na verdade, é um refinanciamento, né? De dívidas que existem com o governo, né? Através do Simples Nacional, as empresas que estão ali registradas e o MEI, né? Então, acho que está muito bem posicionado, realmente bem colocado aqui pelo deputado Mário Ehrig, né? O microempresário, na verdade, ele é o mais prejudicado, né? O micro e o pequeno empresário, né? Porque ele que está na frente de linha aí, né? na geração de empregos, né? A gente tem que pensar assim também, e é o que sofre mais com esses acontecimentos aí, especialmente da Covid-19, né? Por isso o nome PERT-Covid, né? Então, acho que é importante, sim, tem que louvar e pensar que, de fato, essa ação aí da Câmara dos Deputados para essa questão, ela é extremamente importante. Então, espero que passe agora na Comissão de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Cidadania, né? Quer dizer, na verdade, que se aprove rapidamente isso e entre em vigor o quanto antes. A Câmara dos Deputados também aprovou 2 emendas do Senado à MP 1057 de 2021, que reedita um programa de crédito pelo qual os bancos fazem empréstimos sobre seu risco em troca de créditos presumidos a serem usados para diminuir tributos. A matéria será enviada à sanção presidencial. O Programa de Estímulo ao Crédito, o PEC, é direcionado a microempreendedores individuais, o MEI, a micro e pequenas empresas, a produtores rurais com faturamento até 4,8 milhões de reais e a cooperativas e associações de pesca e de marisqueiros.
A iniciativa é semelhante ao programa criado pela MP 992 de 2020, que não chegou a virar lei e tentava estimular empréstimos para empresas com até 300 milhões de reais de receita bruta. O texto aprovado é um substitutivo do deputado Hugo Mota, do Republicanos Paraíba. Dessa vez, o PEC pretende estimular os bancos a emprestarem até 31 de dezembro de 2021 para micro e pequenos empresários. O faturamento será medido pelas informações repassadas à Receita Federal referentes ao ano calendário de 2020. O Conselho Monetário Nacional, CMN, regulamentou o tema, determinando o prazo mínimo de pagamento da dívida em 24 meses, proibindo o enquadramento no PEC de operações contratadas no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, e do Programa de Garantia aos Setores Críticos. A AMP especifica ainda que os empréstimos feitos pelos bancos não contarão com qualquer garantia da União ou entidade pública. Deverão ser feitas com recursos captados pelos próprios bancos e não poderão receber recursos públicos, ainda que sob a forma de equalização da taxa de juros, pagamento da diferença entre os juros de mercado e os juros pagos pelo tomador. E aí, presidente, comente para nós um pouco também sobre a aprovação desse projeto. Bom, é mais um programa aí que vem para tentar ajudar as micro e pequenas empresas, né? Aí, nesse caso, não necessariamente empresas que estejam apenas no regime simplificado, mas que tenham esse faturamento de até 4.800. Né? Então, acho que isso é importante, que aqui você não tem nenhuma garantia por parte do governo, não existe nenhum fundo garantidor a esses empréstimos, então provavelmente o juro será maior, evidente, porque o banco só vai repassar e fazer esse repasse neste projeto se houver alguma garantia efetiva, né? Uma garantia real, enfim. Então, não sei se isso terá uma efetiva realização, né? Vamos colocar dessa forma, né? Porque é uma situação diferente, né? Diferente dos programas, né? Do PRONAMP, do PGSC, né? São programas já do governo que tem um fundo garantidor na sua base. Portanto, quem está nesses programas não pode captar dinheiro neste outro aqui, né? Então, aliás, isso aqui é mais específico, né? Na verdade, na área rural, por exemplo, para os microempreendedores dessa área, por exemplo, existe essa possibilidade, né? Mas produtores rurais, né? Associações cooperativas e de pesca e marisqueiros. Quer dizer, na verdade, é uma coisa mais específica também, só que, sinceramente, mesmo aprovada esse programa, não sei se haverá público, né? E terá condições de fazer esse tipo de captação pela dificuldade realmente gerada pelo mercado, natural isso, né? Porque quem empresta quer garantias, e aí que mora a dificuldade. Né? Por fim, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, em 2 turnos de votação, a PEC dos precatórios, a PEC 23 de 2021, do Poder Executivo, que limita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos. A matéria será enviada ao Senado. De acordo com o texto aprovado do relator Hugo Mota, do Republicanos Paraíba, o limite das despesas com precatórios valerá até o fim do regime do teto de gastos, 2036. Para o próximo ano, esse limite será encontrado com a aplicação do IPCA acumulado ao valor pago em 2016, 30,3 bilhões de reais. A estimativa é que o teto seja de 44,5 bilhões de reais em 2022. Mota afirmou que a proposta tem 2 pilares:
o limite para o pagamento de precatórios e a revisão do teto de gastos. Ele disse o seguinte: desses dois pilares sai o espaço fiscal para podermos garantir o pagamento desse novo Bolsa Família, que agora se chamará Auxílio Brasil, para essas 17 milhões de famílias. Pelas regras atuais, dados do governo indicam um pagamento com precatórios de R$ 89,1 bilhões de reais em 2022, frente aos 54,7 bilhões de reais de 2021. Outros 47 bilhões de reais de folga orçamentária serão abertos com a mudança do cálculo da correção do teto de gastos. Segundo o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, cerca de 50 bilhões de reais devem ir para o programa Auxílio Brasil e 24 bilhões de reais para ajustar os benefícios vinculados ao salário mínimo. Precatórios são dívidas do governo com sentença judicial definitiva, podendo ser em relação a questões tributárias, salariais ou qualquer outra causa em que o poder público seja o derrotado. Bem, presidente, é uma PEC muito polêmica, né? A principal da semana. Qual a sua visão em relação a essa PEC? É um calote do governo em relação ao que ele deve, né, ao setor privado, né, as empresas, né, que brigam na justiça e ganham isso. Existe sentença judicial definitiva, né? Isso que é importante a gente ressaltar. Quer dizer, qual é a segurança que você tem de receber isso? Nenhuma, né? Quer dizer, isso é muito ruim, principalmente no mercado corporativo, no mercado empresarial, quer dizer, de investimentos, né? Quem tem condição de ir para fora fica, ou de querer investir no Brasil, começa a ficar na dúvida: será que vale a pena investir no país que não cumpre nem esses acordos assim, judiciais, né, feitos, e não se paga isso, né? É uma coisa, é difícil, né? Tudo bem, que a gente sabe que é importante também, né, um momento de dificuldade que o Brasil passa. Nós já tínhamos a Bolsa Família, o governo está expandindo isso, criando um novo nome para isso, né? Vai chamar Auxílio Brasil, mas, enfim, de qualquer maneira, é um repasse às famílias mais necessitadas, que eu acho que é importante também, né? Só que não tem dinheiro, né? Porque não fez a lição de casa, né? Essa que é a realidade. O governo não fez a lição de casa. O que é fazer a lição de casa? É, de fato, sim, enxugar a máquina administrativa, reduzir despesa, né? Enfim, criar alternativas para isso, criar caixa, vender estatais, né? Que também tentou algumas, não conseguiu, algumas vendeu, outras não. Enfim, são essas situações que tem que ser feito com muito planejamento. Eu sei que existe dificuldade para isso também, tem que ter aprovação dentro do Congresso. Enfim, não é uma situação, a gente sabe que não é simples, mas, né, a gente tem que cumprir com os nossos compromissos, né? Porque isso aqui, eu imagino essa situação ao contrário, né? A empresa entrou com uma ação se defendendo e o governo ganhou na justiça, com sentença definitiva. Será que ele conseguiria, empreendedor, dar o calote no governo? Não é? Acho que não, né? Então, isso é uma situação injusta, na verdade. É uma coisa que traz essa dificuldade, né? Mas o governo está de mãos amarradas. Se ele não fizesse isso, não teria condições de reservar ou direcionar parte desses recursos ao chamado Auxílio Brasil, refez o cálculo de tudo isso para poder sobrar mais dinheiro. Enfim, fez uma salada russa aí, na verdade, né? É uma coisa muito ruim. Isso é muito ruim, porque nós não enxergamos nenhuma expectativa de que isso, de fato, vai mudar, né? Esse que é o problema, né? Você fala, não, tudo bem, fez agora, mas aprovou-se reforma tributária, aprovou-se reforma administrativa, o governo conseguiu canalizar a redução de custo da sua máquina, né? Quer dizer, então, coisas assim que o cidadão, nós não estamos enxergando com critério, mas isso não está acontecendo, né? Ou se está acontecendo de forma muito discreta, isso é muito ruim, né? Então, e devia ser uma coisa, vamos dizer assim, geral, né? De todos quando eu falo governo, não é só o governo central, de todos os governos, né? Os estados, município, né? Redução, né? E o próprio governo central tentou reduzir algumas questões, mas foi vetado lá atrás, né?
né? Porque questionou por que tanto município no país, né? 5.000 e tantos, quase 6.000 municípios, né? E alguns pequenininhos, né? Que no passado não eram município, né? Então, por que não voltar àquela situação? Porque quando você cria município, você cria uma infraestrutura municipal que é gasto, é aumento da máquina administrativa. Você tem que ter prefeito, tem que ter Câmara de Vereadores, enfim, você começa a criar uma estrutura de secretários, né, de Estado municipal. Faz sentido isso para um município que tem 5 habitantes, ou 6.000, ou 10.000, enfim, né? Então, isso podia ser um distrito de municípios maiores vizinhos, né? Como sempre foi, né? Lá no passado. Lá com uma questão política isso foi mudado. Enfim, são N situações que a gente percebe que é muito ruim, muito triste a gente está falando isso, mas é uma realidade, né? Acho que o governo, ou se ele, não sei se ele vai ficar, ou se virar outro, mas enfim, a próxima gestão, né, tem que ter mais firmeza nessas ações, né? De fato mostrar, não só para a população brasileira, mas para mostrar, especialmente para quem quer investir no país, né? Que de fato as coisas estão mudando, está se tendo todo um esforço, né, para tentar mexer nessas questões e que se consiga fazer isso, né? Porque aí a coisa fica realmente num caminho melhor e o investidor que realmente está na dúvida, vou colocar dinheiro no país ou não, porque dinheiro novo entrando, que gera emprego, gera riqueza, percebe? Para ele poder botar dinheiro aqui, precisa entender e perceber, ter essa percepção de que a gente mudou, que a gente realmente está indo para um caminho melhor para que a gente possa realmente crescer. Então é isso. Eu vejo com esse critério, não só eu, mas acho que é uma visão meio genérica de todos aí, né? Entendo até o porquê da PEC, né? Do precatório, o governo está com uma corda no pescoço, né? Precisa tomar outras ações. Então, é uma situação muito difícil. Mas tem que ter, outro lado, tem que fazer uma coisa bem planejada, bem costurada, para que isso não ocorra. Muito obrigada, presidente. Obrigada a todos que nos acompanham. Próxima semana estaremos com mais atualizações lá do Congresso Nacional. Um forte abraço a vocês. Já estamos chegando no meio de novembro, olha lá, né? Segunda-feira, feriado, né? Dia 15 de novembro. Semana que vem, uma semana mais curta, mas como é final de ano, né? Quase chegando no recesso, e o ano que vem é um ano eleitoral, então a gente deve ter algumas coisas aceleradas aí, de projetos encaminhados naquelas duas casas. Então, provavelmente na sexta-feira que vem teremos mais notícias. Vamos ver. Forte abraço para vocês, bom fim de semana e bom feriado a todos.